esta é a tua palavra que é a verdade. Nós estamos neste momento, Pai, para receber nos nossos corações. Fala conosco, Pai. E que nós tenhamos, Pai, graça diante do Senhor para entender a tua palavra, em nome de Jesus. Pode assentar, queridos. Hoje nós vamos falar sobre o chamado à santidade para os jovens e adolescentes. O que Deus quer falar conosco? Deus quer falar que muitas das vezes nós, mesmo estando no mundo, como Jesus disse, Pai, eu peço, lá em João 17, ele diz, Pai, eu peço que não tire eles do mundo, mas livre eles do mal. Em Daniel capítulo 1, verso 8, alguém entre eles decidiu. Primeira coisa que nós vamos aprender é que o jovem precisa aprender a se decidir. Quantos anos Daniel estava quando ele foi para a Babilônia, terra dos caldeus? 14. Então ele era jovem, mas ele tinha uma firmeza no coração, que no verso 8 diz assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que o permitisse não contaminar. O que ele fez? Eu não posso me contaminar, eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser parecido com Cristo. Mas quando nós falamos de santidade, até para nós que já somos mais maduros, vamos dizer assim, a gente acha a santidade o quê? Algo considerado antigo. Está ultrapassado. Está ultrapassado um jovem se vestir de uma maneira correta, bonita, elegante. Está ultrapassado o linguajar do jovem ser uma forma culta e douta. Está ultrapassado um jovem respeitar o pai e a mãe. Está ultrapassado um jovem se dedicar às obras do reino de Deus. Não é assim? É antigo. É ultrapassado e essas coisas são o quê? Descartáveis. Mas não foi isso que Daniel decidiu. Daniel colocou no coração que ele ia ser diferente, que ele ia fazer diferente e que ele ia marcar a geração dele. Daniel resolveu que Deus escutava ele e ele escutava Deus. E mais. Daniel morreu na Babilônia. Deus não tirou ele da Babilônia para que ele se tornasse santo. A palavra de Deus diz que sede santos, porque eu sou santo. Em qualquer lugar que nós estivermos, a gente tem que ser santo. Não tem que parecer ser santo, tem que ser santo. Mas a santidade está associada a ser cafona, brega, chato. É viver onde? No mundo de não. Não para o mundo. Porque Paulo disse o quê? Eu tudo posso naquele que me fortalece. E Deus deixou algo maravilhoso em nós, que é chamado ponto de decisão. Nós é que temos que tomar decisões na nossa vida, porque ele deixou algo chamado arbítrio, livre. Você que decide o que você quer, é você que toma a direção da sua vida, a escolha é sua. Lá no Jardim do Éden, Deus colocou 2 jovens, um homem e uma mulher, numa casa maravilhosa. E Deus disse para eles, vocês vão governar essa casa. Mas no meio dessa casa tinha o quê? 2 árvores. A árvore da vida, representando Cristo Jesus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, representando Satanás. O jovem, ele tem que saber e tomar a decisão de não provar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando nós provamos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não ficamos parecidos com Cristo.
E algumas vezes a gente acha que é ultrapassado, que é sombrio, que é negativo, que é cansativo se consagrar. E aqui na vida de Daniel a gente vê que ele simplesmente, ele faz uma experiência, ele pede ao eunuco, no verso 12 ele fala assim, experimenta, olha para mim, eu não posso me contaminar, então eu peço a você um período de tempo para te mostrar que eu sou diferente. E aí depois daqueles certos dias passados, a palavra diz que quando o homem voltou e olhou para ele, ele estava melhor do que os que estavam no mundo. Sabe por quê? Porque dele fluía o rio de água viva. Um jovem que está bem edificado, solidificado em Cristo Jesus, o mundo pode oferecer todas as coisas que ele joga fora. Porque ele está firmado na palavra, ele não desvia nem para a direita nem para a esquerda. A sua visão é o reino. Então aqui a gente vê o quê? Todos temos um chamado. E Deus disse o quê? Jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. E tens vencido o maligno. Tem um hino que a gente canta que fala, todo dia o pecado vem. Não é assim? Mas eu escolho Deus. Porque antes de eu escolher Deus, Ele me escolheu. Então, o jovem, escolha Deus. Porque antes de você escolher Ele já tinha te escolhido. Porque a palavra diz que antes da fundação do mundo, Ele já tinha escrito no livro da vida o seu nome. E Ele iria dizer que você é forte, resistente. Hoje Ele está te chamando, jovem que está aqui, para ser santo, praticar santidade. Mas como é praticar a santidade? O que devemos fazer? Em Romanos 6, verso 11 e 14 diz que o pecado não terá domínio sobre nós, portanto não somos mais escravos do pecado. Jovens, você quando escolhe Cristo Jesus, você não é mais escravo do pecado, você é livre para fazer as coisas de Deus. Ai, pastor, mas de vez em quando o que eu não queria fazer, como está escrito em Romanos 7, isso eu faço. Mas o que eu queria fazer de verdade, que é ser santo, eu não consigo, porque ainda não abriu o coração totalmente para que haja uma nova vida, uma ruptura da velha natureza. E o mundo te oferece modas, estilos, gírias, linguagens. Não é verdade? Mas eu quero te dizer, ser santo não é algo carnal, é algo espiritual. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Olha aí o que diz em 1 Coríntios. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando nós estamos vivendo, hoje a igreja, ela vive uma época onde se fazer de fraco. Então, se eu me faço de fraco para ganhar os que estão perdidos, eu preciso viver o pecado que eles vivem. Não, queridos. Isso é um engano, uma mentira do diabo. Porque quando nós, como diz a palavra aqui, o homem natural nunca vai entender. Se o penhor da carne é morte, mas o penhor do Espírito é vida. Através da nossa vida em Cristo Jesus é que nós vamos mostrar para os jovens que nós somos diferentes. Não vai ser no nosso falar, no nosso agir, vai ser no nosso pensar, no nosso comunicar, vai ser a voz de Cristo.
Da nossa boca não sairá palavras torpes, enganos, porque nós temos o quê? Uma vida espiritual em Cristo Jesus. E é o que nós, como igreja, precisamos. E os jovens precisam ser estimulados a viverem uma vida de santidade. Se olharmos os grandes homens da Bíblia, todos eles começaram na juventude. Isaías, quando Deus chamou, ele diz: eu ainda sou uma criança. Jeremias disse a mesma coisa. José, Timóteo, João evangelista, João Batista. Sabe por quê? Eles escolheram, eles fizeram uma escolha, falar não ao mundo, falar não às coisas do pai da mentira e viver aquilo que é a realidade cristã. E é o que o jovem necessita. Jovem, ele precisa sair das paixões carnais, o ficar, o namorico, o flerte, a paquera, todos com o mesmo significado, que é um namoro por pouco tempo, amizade colorida. A gente que é pai ainda fala para o nosso filho: é uma amizade colorida, colorida com pornografias, paixões carnais. Nós não fomos chamados para isso. Jovem, Deus te escolheu porque você é forte. Carnalidade, lembra de Sodoma e Gomorra? Ali tinha todo tipo de carnalidade, e Deus olhou e mandou uma destruição. E hoje Ele está nos alertando. E tudo isso que nós lemos aqui, o ficar, é o último dos tempos, é o que está sendo mais usado entre os jovens. Eu fiquei com alguém. Experimente ficar com Jesus Cristo. Porque aquela mulher samaritana, ela tinha 5 maridos. No dia que ela encontrou com Jesus, ela encontrou aquele 6º que ela vivia, não era marido dela, mas quando ela encontrou com o 7º, que é Jesus Cristo, a vida dela mudou. Então, ficar é uma alusão potencializada pelo diabo. Pode. Foi Deus que fez o sexo. Pode tudo no sexo. Seu pastor não vai saber, seu pai não vai saber, sua mãe não vai saber, mas a palavra de Deus diz que aquele que assiste todas as coisas, que vê no oculto e no mais profundo, te vê e sabe de todas as coisas. E vai te pedir contas. E hoje Ele está te ensinando a andar no caminho dele. Em Colossenses 3,15, 3,5, abre aí. Olha o que diz. Fazei. É assim que está na sua Bíblia? Fazei, pois. Quem tem que fazer? Aponta para você, jovem. Eu. Olha aí. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, como prostituição, impureza, paixões, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Façam isso e vocês vão receber bênção. Por que muitas das vezes os nossos jovens erram o alvo? Porque nós, pais, não ensinamos os caminhos para eles. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos e não temos a intimidade com a palavra, que é viva e eficaz, e vai e separa juntas e medulas, e que nos garante a vitória. Porque quando nós conhecemos como pais, porque somos protetores do nosso lar, como Adão era, falhamos, aí o maligno entra e diz que pode. Mas se você está resguardado de tais paixões carnais, você diz para ele assim: eu fiz morrer em mim a minha natureza.
Jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Fortaleza significa que você consegue vencer. A palavra namoro vem de uma raiz latina que quer dizer fazer amor. O que é fazer amor? A Cida não está aqui não, né? Eu ia fazer algo aqui, mas ela não está. Fazer amor é quando duas pessoas se encontram e se conhecem e se têm um compromisso, zelam por aquele compromisso e se casam. A palavra casar significa encaixar. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que se tornam uma mesma pessoa, o mesmo pensamento único. Aí elas vão namorar. O que é namorar? Vem aqui, Léo e Luciana. O crente não namora para casar, ele casa para namorar. Leia de novo lá, ó, com muita atenção. O crente não namora para casar, ele casa para namorar. Se eu tivesse uma filha, fica daqui. Se eu tivesse uma filha, vamos supor que ela fosse minha filha. Aí o Léo conhece ela. Amém? Aí se ele fosse lá em casa pedir para namorar, ia ter regras diante da palavra. Abraça ela aí, Léo. Dá aquele abraço na sua esposa. Não, abraça mesmo de namoro. Como é que você faz quando você está na sua casa? Como é que você faz? Amém. Eles são casados. Amém? Agora, se eles são solteiros e estão fazendo a corte, eles podem fazer isso? Se eu passar e ver, se for da minha igreja, vai sofrer sanções. Pode sentar, queridos. Por quê? Porque nós aprendemos que o namoro é lá na sua casa, depois que você casar e receber a bênção. Só que o crente casa, ou as pessoas casam e esquecem de namorar. É filho, é problema. É o marido que não olha para a mulher, às vezes ela compra um brinco, você não olha e não fala nada. Mulher gosta de elogio. Não ou não? Ela compra um sapatinho novo, você não olhar e não ver, você deixou de namorar. Namorar não é só fazer sexo, não é só coabitar, não. Namorar é cortejar sua esposa e ela te cortejar. Sabia que o sexo é a última coisa que se faz num namoro? Sabia que o sexo foi feito para procriação? E você sabia que a mulher tem ciclos, que são 4? Mas o diabo entrou e falou, pode, fiquem à vontade. E quando a gente abre essa porta, entra milhares de demônios e destrói os lares. Aí a mulher quer ficar por cima. Então aqui que nós aprendemos, olha, namorar o crente é só depois que casar. Hein, pastor, como é que vai ser de agora em diante? Primeira coisa que quando a gente vai conhecer alguém, é conhecer a família, para saber como aquela pessoa foi criada. Pedir autorização para os pais, mas hoje o ficar não precisa disso, que isso é coisa do passado. Mas Deus diz assim, eu não mudo, eu continuo sendo o mesmo, as minhas leis não mudaram. Queridos, o compromisso, o que está escrito lá? Não está baseado em contatos físicos, mas numa aliança, numa promessa. E numa promessa a bênção. Se eu for perguntar aqui no nosso meio aqui, quantas namoradas você já teve? E quantas te deram valor? Então, você que está aqui, você vai pedir a Deus, aquele que vai ter uma promessa com você. Se for menina, você vai falar, Deus, eu não quero qualquer uma, porque eu não quero ficar mais. Agora eu quero
ter um compromisso e que essa pessoa ela esteja debaixo da sua graça e ela esteja com todos os preceitos de Cristo. Sua vida vai ser uma maravilha. Do contrário, é o que nós vimos hoje. Sabe por quê? Porque nós é que abrimos as portas como pai. Que lindo. Que maravilhoso. Como ele é lindo. Deus não olha o exterior. Comece a olhar o interior. Comece a se valorizar, jovens. Chega diante do espelho. Para de ficar tirando as suas fotos de frente ao espelho e valorizando o externo. Começa a valorizar o que você tem dentro. E Deus vai trazer aquele que é o seu príncipe. Você crê? Janaína ainda tem o príncipe dela. Toda hora ela olha lá para trás. O mundo não serve de padrão para nós. Sabe o que significa isso? O mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, como é que eu posso, como um homem de Deus, como um jovem de Deus, buscar algo que é relacionado ao mundo? Mas a palavra de Deus diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o seu coração. E aí eu serei achado de vós. E vocês serão o quê? Os meus jovens fortes, diz o Senhor. Porque o sexo antes do casamento não nos fará conhecer o verdadeiro amor. Por quê? Porque há uma aliança. A virgindade não é uma opção, é uma bênção. Toda mulher nasce com um selo chamado ímã. Ou alguém aqui nasceu sem um ímã? Alguma mulher que está aqui nasceu sem um ímã? Toda mulher, Deus providenciou uma coisa chamada ímã. Para que quando ela tivesse contato com aquele homem que ele escolheu para ela, representando Cristo, e ela, a igreja, a noiva de Cristo, fosse rompido um lacre com sangue. E era apresentado pelos pais, está aqui. Sabe o que significava? A bênção de Deus, porque toda aliança tem um sangue. Êxodo 12, Deus mandou passar o sangue na terra. Hebreus diz que é pelo sangue de Jesus. É uma simbologia que Deus deixou para você, mulher. Você é o ser supremo, a coroa da glória de Deus. Sabia disso? Por que você não valoriza isso? Porque quando Deus fez o homem, Deus amassou o barro, bem amassado, e fez o homem e soprou no homem. Depois falou com o homem assim: eu vou te dar algo maravilhoso. Vamos entender aqui. Aí ele falou com Adão assim: você vai dormir e eu vou tirar de você. Aí Deus tirou dele uma costela. E daquela costela, Deus fez uma mulher. E de onde que é a costela? Do lado. Porque a mulher não pode ficar nem na frente nem atrás, mas é do lado. Mas quando ele acordou, não era um homem que estava perto dele. Aí ele olhou e viu que era diferente. Ela tem uma boca que a palavra de Deus diz em Cantares que é como uma maçã. Ela tem uns olhos que parecem os cachos de uva. Ela tem uns seios que parecem as romãs. Ele olhou e falou: meu Deus, muito obrigado. Você que está aqui como homem, já agradeceu a Deus pela sua esposa? Porque ela foi feita exclusivamente para você. Não foi para outro, foi para você. Mas sabe por que a gente erra? Porque a gente erra o alvo. Satanás fala que não. A gente pega e erra o alvo. E insiste.
Então, virgindade não é uma opção, querido, é bênção. Quando eu me casei, há 32 anos atrás, a Cida, não vou falar que ela era menininha não, porque ela é até hoje, que ela brinca no meio das crianças, mas ela era assim. Na minha lua de mel, meu pai e minha mãe foram para a praia conosco. Imagina como que era pura. Agora eu quero te dizer, quando um rapaz e uma moça se guardam sexualmente até a noite de núpcia e tem sua primeira relação sexual entre eles, estão o quê? Selando uma aliança com aquilo que Deus deixou escrito. Um certo dia um anjo apareceu para uma moça bonita, que Deus olhou e botou o dedo e falou assim, aquela ali vai ser a mãe do Filho de Deus. E ela é virgem. Presta atenção. E de repente o que aconteceu? Quando o anjo disse para ela, você vai ter um filho. Ela deve ter falado para ela assim, o senhor endoidou, porque eu sou virgem. Descerá sobre você o Espírito Santo. Pede ele, ô Espírito Santo, venha sobre mim. E você vai ter um filho. Agora imagina, a palavra diz que durante o tempo que ela ficou esperando Jesus, o marido dela, que era o José, não tocou nela. Aí ela teve Jesus. Imagina o José conhecendo a palavra de Deus. O que ele falou para Deus? Ele podia reclamar, mas o senhor pegou ela 0 quilômetro, agora eu quero ela era 0 quilômetro. Podia ou não podia? O que Deus fez? Entregou ela do jeito que ela estava antes de ter Jesus para José. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E através de uma aliança, faça cumprir isso na sua vida, jovem que está aqui, você que vai nos assistir e ver, entenda isso no seu coração, fuja da aparência do mal, façam isso, santifique-se, se entreguem a Ele, fuja de momentos, apenas momentos. Uma palavra especial para você, rapaz, que está aqui. Só para os rapazes agora, viu, meninas? Vocês foram criados para serem protetores e defensores da pureza. Que dureza, hein? O Vitor olhou para mim ali, ó. Você tem que olhar para o pai dela lá, rapaz. É defensor. Opa, essa aqui é minha. A Manuela é minha. Eu escolhi, Deus falou que ela é minha, então ela é minha. Então eu vou defender ela. Ninguém mais vai pôr a mão. Nós vamos nos unir só no dia do casamento. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar. Quando eu sair, eu vou levar alguém para poder a gente vigiar. Aí tudo vai dar certo. Quando você faz da sua maneira, se eu pedir alguém para vir dar um testemunho aqui, você vai ver a verdade. O sofrimento que é. Porque abriu portas, aí Satanás entra. Então o que você é, homem? Defensor. Não agressor, defensor. O Adão, na hora que o diabo entrou lá, o que o Adão fez? Vamos lá ver mesmo se é verdade. Se ele tivesse falado, não, Deus falou que não é para fazer assim, nós não vamos fazer. Na criação, a função do homem é proteger a mulher. Em 1 Timóteo, abre aí, 1 Timóteo, olha o que Paulo fala, 5:2. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo aqui tinha o quê? 18 anos. As mulheres idosas, como a mães, respeito, tá vendo? As moças como irmãs, com toda pureza. Como é que você tem que tratar a sua namorada ou a sua futura esposa? Com toda
pureza. Não se deixe levar pelas mentiras sobre o amor e sexo. De que se você ama, transa, e se não transa, é fraco ou covarde. 1 Coríntios, vai lá, 1 Coríntios, olha lá. Olha o que fala o amor aí. Aí vai falar do amor, ó. Capítulo 13, do 4 ao 7, ó. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, seus próprios interesses. Se você ama, e a menina vai se resguardar, você vai praticar a paciência. O amor, olha o 8, jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Amor não acaba. Mas engraçado, a paixão acaba. Ou não acaba? Quem aqui já amou alguém assim ao extremo e hoje nem lembra dela? Porque a paixão é a parte da alma, da vontade, que Satanás governa. Mas quando você coloca o amor em primeiro lugar, tudo suporta. Amém? Tatuagem e piercing. Levítico 19, 28. Fala sobre não fazer sobre o nosso corpo nenhuma marca. Mas a gente fala que pode. A igreja hoje está dizendo que pode. Pode tudo. Pode não, a palavra diz que não, e não, e não. Exterminai do vosso meio, diz o Senhor. A tatuagem é um sinal de propriedade e pacto. No Velho Testamento, se tatuava ou se colocava um anel marcando a propriedade. A pessoa era considerada como escrava. Na antiguidade, a tatuagem associava a cultos de deuses demoníacos e era praticado durante ritos por feiticeiros. O sangue, aquele sangue que sai imediatamente, sabe, da pele, é oferecido a entidades malignas. Tem um livro que chama O Filho do Fogo, 1 e 2. Relata o poder das trevas. Mas pode. Ah, pastor, pode, é bonito. Vai fazer o meu corpo ficar bonito. Se Deus disse que não, é porque não. Ainda que pareça bonito, a sua essência tem que continuar a mesma. O seu modo de ser tem que ser o mesmo, querido. Então, querido, o que nós vimos aqui, tudo aquilo que se associa a demônios, diz comigo, jovem, estou fora. Porque eu sirvo um Deus e eu sou propriedade exclusiva de Deus. O piercing, uma tranca que aprisiona a alma, um sinal visível de escravidão espiritual. Nariz, fôlego de vida. Em Gênesis capítulo 2, Deus soprou o fôlego de vida. Quando você coloca um piercing no nariz, significa que Deus não pode soprar mais sobre você. Quem está governando você é uma entidade maligna. A boca, quando você coloca um piercing na língua, significa que, lá em Romanos 10, 8 e 9, você não vai mais poder proclamar que Cristo é o seu Senhor, porque o comando da sua língua será de uma entidade maligna. As sobrancelhas significa a mente, aonde entra tudo aquilo que você vê. É aberto portas para que Satanás entre na sua vida
E o Deus desse século, que cega todo o entendimento, começa a cegar o seu entendimento para as coisas do reino de Deus. Mas pode, pastor? Pode. Nem todas as coisas eu posso fazer. Tudo me é lícito. Mas se não for comparado com base na Bíblia, pula fora. A orelha, o ouvir e crer. Romanos diz que se ouve, quando você põe espíritos malignos, travam a sua mente para que você não ouça o verdadeiro evangelho, que está em Romanos 1,16. O que está escrito lá? O evangelho é poder de Deus para a salvação. E quando você coloca tais coisas, o Espírito Santo não pode entrar na sua vida e manifestar a glória de Deus. O umbigo significa a sede da vida, é onde a mulher tem o fruto. Satanás trava. Mas pode, pastor? Não pode. A Bíblia diz que não, e não, e não. Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. É o que Paulo disse. Mas o pastor fulano de tal disse que pode. Filho, consulte a vida dele com base na Bíblia. E a palavra de Deus diz que virão muitos em meu nome e ensinarão falsas doutrinas. Vós, filhos, sedes obedientes. Ser obediente aos pais, às autoridades. Quantos filhos nós estamos vendo rebeldes sobre a face da terra? Sabe por quê? Porque não querem obedecer o princípio da sabedoria. Quando seu pai, segundo a palavra de Deus, te disser algo, proste diante dele e fala: pai, o senhor está certo. Efésios, abrem em Efésios, capítulo 6, olha para aí o que diz aí, olha, 1-3, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honrar. Eu vou honrar meu pai, não dizendo não para o mundo. Se a sua namorada, a sua jovem que quer ficar contigo, querer te apropriar-se de você, porque a palavra de Deus diz que quando se une duas pessoas se unem, se tornam uma só. Diga para ela, como o José disse, não. Você vai estar honrando seu pai e sua mãe. Como está a sua vida? Eu queria orar por você, jovem. Porque vocês são tentados. O que o mundo oferece para vocês é muito forte. Por isso que a palavra diz que vocês têm vencido o maligno. Então hoje eu quero orar para os jovens. Eu quero que todos os jovens venham aqui à frente.